Você já pensou que pode aprender uma habilidade que te dê dinheiro? Uma habilidade como o tráfego pago, sem ter que gastar R$1 com nenhum curso? Parece impossível, né? Mas foi exatamente isso que eu fiz quando eu aprendi tráfego pago. E hoje eu vou compartilhar com você, jovem, o passo a passo para você conseguir dominar essa habilidade também e quem sabe até começar a ganhar dinheiro com o tráfego pago. Então, se você quer aprender tráfego pago e está cansado de gastar dinheiro com cursos na internet, nesse vídeo eu vou te mostrar como eu comecei do zero e transformei isso em uma habilidade que me dá dinheiro. Então, já vai deixando seu like aqui nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos vídeos, nenhuma das aulas que eu trago por aqui toda semana. Esse canal é o canal perfeito para você, jovem, aprender tudo sobre marketing digital. Eu aposto que você não quer perder nada. Então se inscreve aqui embaixo. Vamos lá, jovem. Agora que você já está vendo a tela do meu computador, como de costume, estamos aqui no nosso mapa mental para mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai entender sobre o tráfego pago. Mais especificamente como eu, Lucas, aprendi tráfego pago sem fazer nenhum curso. Bom, vamos começar pela minha história com o tráfego pago, né? O primeiro contato que eu tive com o tráfego pago, e jovem, e eu vou admitir, quando eu conheci o tráfego pago, foi justamente quando eu estava estudando sobre marketing digital. Eu estudo sobre marketing digital desde os meus 17, 18 anos e eu admito, lá no começo era bem confuso, aquele monte de sigla, aquele monte de termo, CPA, CPC, ROAS, não entendia praticamente nada. Além disso, as principais ferramentas, como o Facebook Ads na época, eram muito complicadas para mim, porque basicamente eu nunca tinha mexido naquelas plataformas, naquelas ferramentas. Então, jovem, fica tranquilo que se você acha tudo isso muito confuso, é normal, isso é só o começo. Isso é justamente o seu começo. Você estudando mais sobre esse tema, você vai ver que não tem nenhuma dificuldade, tá? Então, o meu primeiro contato com o tráfego pago foi ali a partir dos meus 17, 18 anos, tá? E qual foi a motivação para eu aprender tráfego pago? Bom, jovem, minha maior motivação naquela época era justamente aprender mais sobre marketing digital e mais do que isso. Eu não queria só aprender. Eu já tinha meus projetos na internet, mais especificamente eu já tinha um canal no YouTube e eu queria acelerar o crescimento daquele canal. E eu sabia que se eu pagasse, se eu fizesse anúncios, eu conseguiria acelerar o crescimento daquilo ali, né? Então foi naquele momento que eu entendi que entender sobre tráfego pago me traria muitas vantagens, jovem. Continuando aqui, quais foram os desafios iniciais que eu encontrei quando eu decidi aprender sobre tráfego pago? Bom, você já deve imaginar, jovem, que os desafios eram muitos. Falta de conhecimento, dificuldade para entender as métricas e medo de gastar dinheiro à toa. Principalmente esse, jovem. Mas eu sabia que se eu não tentasse, eu nunca ia aprender sobre aquilo. Então, eu decidi ir com medo mesmo, com a cara e com a coragem. Então, basicamente, naquela época, eu busquei primeiramente entender sobre o assunto, tentar aprender de forma autodidata, sem pagar curso, sem pagar mentoria, sem pagar nada. Sem pagar nada. Afinal de contas, eu nem sabia se eu ia gostar do tráfego pago, se eu ia utilizar aquilo para alguma coisa. Então, eu não via motivos para eu pagar nenhum curso para eu aprender sobre aquilo. Eu fui aprender sozinho. E por que aprender sozinho funciona, jovem? Muita gente acha que para aprender tráfego pago você precisa fazer cursos, mentorias e assim por diante. Mas na prática, jovem, você não precisa disso. E eu vou te explicar por que você não precisa. O primeiro motivo é que tem muito conteúdo gratuito por aí na internet. Hoje em dia você consegue aprender praticamente tudo de graça na internet. Mas tudo vai depender da sua disposição de aprender e de você saber pesquisar. Porque na prática, tem conteúdo sobre tráfego pago na internet, no Google, no YouTube, tem conteúdo gringo, tem conteúdos em outros sites, em blogs, assim por diante. Então, tanto para o tráfego pago quanto para qualquer outra coisa que você queira aprender, primeiro vá nos conteúdos gratuitos que eles já vão te dar uma boa base, uma boa noção para você começar a entender sobre aquele assunto. Além disso, um outro benefício de você aprender de maneira gratuita é que você consegue aprender no seu próprio ritmo. Você não precisa seguir cronograma de nenhum curso. Eu aproveitava os momentos do meu dia que eu estava mais tranquilo e pesquisava um vídeo no YouTube, fazia uma pesquisa no Google e ia aprender mais sobre o assunto. E quando você está interessado no assunto mesmo, olha, qualquer minutinho que sobra no seu dia ali, você vai querer pesquisar, estudar sobre aquele assunto. Então, isso é uma grande vantagem, porque até mesmo se você compra um curso, você tem normalmente um tempo limite para acessar aquele curso. Normalmente ali é 1 ano, tá? E se você não aprender naquele ano, ou você renova,
ou então você perde o acesso àquele conteúdo. Então, você pode começar de forma gratuita e começar no seu próprio ritmo. Jovem, só com isso você já consegue começar a dar os seus primeiros passos no tráfego pago, hein? Mas, além disso, um ponto super importante quando se trata de tráfego pago, principalmente, é a experimentação prática. Você pode estudar, mas nunca o estudo vai ser melhor do que a experiência prática. Você aprende muito mais na prática do que no estudo. E a maior vantagem de você aprender no seu próprio ritmo é que você consegue colocar a mão na massa desde o começo. Não tem nada melhor do que você testar e ver os resultados na prática. Foi assim que eu comecei, por meio de conteúdos gratuitos, aprendendo no meu próprio ritmo e experimentando. Só aqui nesse começo, jovem, eu já entendi como que funcionava o tráfego pago, tá? Eu entendi que existiam plataformas que a gente colocava o dinheiro e por meio dessas plataformas a gente subia anúncios nas principais redes sociais. Então, eu já tinha uma boa base ali para começar a, de fato, experimentar na prática. E falando agora um passo a passo para você aprender tráfego pago também. Eu comecei entendendo o básico. O que é tráfego pago? Como funciona? Quais são as principais plataformas, como o Google Ads, o Meta Ads, TikTok Ads e assim por diante. E saber os fundamentos é essencial antes de você querer sair testando, antes de você querer sair fazendo. Até porque no tráfego pago não tem brincadeira não, jovem. Você está mexendo com dinheiro real, literalmente. Ou é com o seu dinheiro, ou é com o dinheiro de terceiros. Então, quando eu fui buscar aprender os fundamentos, eu busquei também tutoriais práticos, que era justamente a pessoa fazendo na prática. Então, eu fui lá no YouTube e pesquisei, da mesma forma como você está vendo essa aula aqui, eu assisti inúmeras aulas de pessoas subindo campanhas, Facebook Ads, no TikTok Ads, no Google Ads, para eu entender na prática como aquilo funcionava. O YouTube foi, sem dúvidas, o meu principal professor nessa jornada. Eu busquei canais de especialistas no assunto, e aqui eu posso falar dois para você. O Pedro Sobral, muito provavelmente você conhece, da comunidade lá dos Subidos, e o Thiago Tesma, que também fala sobre tráfego pago, principalmente no Google. Então, esses dois, o Pedro Sobral e o Thiago Tesma, eu consumi muito conteúdo deles, mas muito mesmo, jovem. Live, vídeo, muita coisa. Não comprei nada, tá? Eu só consumi os conteúdos gratuitos. Então, sempre busque vídeos que tragam tutoriais práticos, mostrando exatamente como foi feito, como se faz, para você depois conseguir testar também, tá? É importante você testar, não só aprender. Comecei a fazer os testes com o meu próprio dinheiro e, obviamente, como era no começo, testes com pouco dinheiro, tá, jovem? Comecei com apenas R$10 por dia. Eu lembro que eu comecei a rodar campanhas lá no Google Ads, campanhas que jogavam para dentro do YouTube, campanhas para promover os vídeos lá do meu canal do YouTube, tá? Então as minhas primeiras campanhas foram lá no Google Ads. E eu comecei com pouco dinheiro, tá, jovem? Porque eu não entendia direito o que eu tava fazendo, então não tinha por que eu querer colocar uma grana, até porque eu não tinha essa grana, né? O objetivo mesmo era literalmente subir as minhas primeiras campanhas, do começo até o final, sem olhar muito pro resultado, porque muito provavelmente o resultado daquelas primeiras campanhas iam ser péssimas, tá, jovem? Eu tava querendo literalmente aprender a fazer na prática, não necessariamente ter lucro naquele momento. E depois de eu ter feito testes, depois de eu ter subido as minhas primeiras campanhas com pouco dinheiro, eu fui analisar os resultados. Isso mesmo, Javi, porque qualquer campanha que você fizer vão ter resultados que precisam ser analisados, porque se forem bons resultados, você vai lá e acelera. Se forem resultados ruins, você para o mais rápido possível, tá? Então, depois de cada campanha, eu analisava as principais métricas, como, por exemplo, o CPC, o custo por clique. Se estava muito alto, era um mau sinal. O CTR, a taxa que é basicamente a taxa de cliques. Se estava muito baixo, sinal que o anúncio não estava tão atrativo assim. E quando uma campanha não performava tão bem assim, eu comecei a desativar campanhas, subir outras campanhas, testar novos públicos, testar criativos, mudar vídeos, e fui fazendo os meus primeiros ajustes justamente para fazer aquilo performar melhor, tá? Então, basicamente, jovem, não tem muito o que te dizer. No começo, você provavelmente vai perder algum dinheiro com o tráfego pago, mas é justamente para você aprender como funciona, tá? A gente aprende mesmo fazendo na prática e aprende muito mais errando, tá, jovem? Basicamente foi assim que eu comecei a mexer com tráfego pago
Depois disso, fui trabalhar em uma empresa como CLT e lá também eu pude mexer bastante com tráfego pago. Aí eu já comecei a mexer de forma mais profissional mesmo. Fazia tráfego pago no Google, no Facebook, no TikTok. Ali eu posso dizer que eu aprendi bastante, porque foi um bom tempo fazendo campanhas, fazendo tráfego pago, tá? Eu posso dizer que grande parte do que eu sei hoje, eu sei muito pelo que eu estudei, mas principalmente pela prática, em fazer campanhas, em subir campanha, em testar campanha, tá, jovem? Então, falando agora de resultados, quais foram os impactos de eu ter aprendido o tráfego pago e de eu ter começado a trabalhar com isso? Bom, o impacto foi gigantesco, né, jovem? Porque a partir de uma habilidade que eu aprendi, eu pude usar essa habilidade, que era saber subir uma campanha, saber fazer tráfego pago, para o meu uso pessoal, nos meus vídeos, no meu YouTube e também de forma profissional nas empresas que eu trabalhava. Então, valeu duplamente, né? Tanto para mim, pessoalmente, quanto do meu lado profissional. Então, o tráfego pago me ajudou de diversas formas. Me ajudou a divulgar os meus projetos na internet a um baixo custo. Porque, jovem, vamos ser bem sinceros aqui, né? Qual você acha que sai mais barato? Você fazer um anúncio no Facebook, no Google, enfim, ou pagar um outdoor, fazer uma tiragem de 1000 panfletos, sai muito mais barato, infinitamente mais barato você fazer anúncios na internet. Inclusive a taxa de conversão, que é justamente você conseguir efetuar a venda, você conseguir atingir o objetivo que você quer com aquilo, é muito maior num anúncio online do que numa panfletagem, num outdoor. E jovem, eu, em determinada época da minha vida, eu trabalhei justamente com todas essas modalidades, tanto o marketing online quanto o marketing offline. Então eu pude ver na prática o custo de se fazer panfletagem, o retorno da panfletagem, o custo de se pagar um outdoor, o retorno do outdoor, o custo de anunciar numa rádio, jovem, o retorno que essa rádio dava e também o custo de se fazer anúncio online e o retorno que os anúncios online davam. E jovem, sem dúvidas, o tráfego pago, os anúncios online foram o que trouxeram maiores resultados naquela empresa que eu trabalhava lá naquela época. Mais panfleto, mais do que rádio, mais do que outdoor. Foi o tráfego pago, foram os anúncios online. Então, o impacto disso é gigantesco. Além disso, a partir dali, eu entendi que eu conseguiria prestar esse serviço para outras empresas e existem muitas oportunidades no mercado, porque tráfego pago, anúncio online ainda é algo bastante obscuro aqui no Brasil. Não é tanta gente que entende, o pessoal está começando a entender agora como funciona o tráfego pago e poucas pessoas entendem. Talvez se você aprender isso agora, se você masterizar essa habilidade, você já não consiga um emprego CLT ou até mesmo alguns freelas usando o tráfego pago. E como eu falei, na minha visão, talvez o ponto mais importante é você conseguir usar isso para outras pessoas, mas principalmente usar isso para si mesmo. Eu usei isso muito para mim lá no começo, uso até hoje e, sinceramente, a maioria das coisas que eu aprendo e com o tráfego pago não foi diferente, foi justamente para eu aplicar para mim. De quebra, faço para as outras pessoas também, mas aplico muito para mim. Então, você tem muita oportunidade no mercado de freelancer, de CLT, nos seus projetos pessoais e assim por diante, tá? E se eu, Lucas, pudesse dar um conselho de como começar no tráfego pago, seria: primeiro, comece estudando os fundamentos, a base. Entenda muito bem o que você está fazendo para não chegar fazendo cagada. E depois que você entender, depois que você pegar a base, comece a praticar, mas começa pequeno. Não vai chegar metendo os pés pelas mãos. Vai devagarzinho, coloca algum dinheiro. Se você não conseguir um freela, um emprego, nada do tipo, coloca o seu próprio dinheiro, vai testando, que você aprende muito mais quando você coloca o seu dinheiro, a sua pele em risco, do que quando você faz com o dinheiro de terceiro. Você não dá tanto valor assim porque não é o seu dinheiro. Eu já tive a experiência de trabalhar com os dois lados, tanto com o meu dinheiro pessoal quanto com o dinheiro de terceiros. E eu te digo, jovem, a gente aprende muito mais, a gente dá muito mais valor quando é o nosso dinheiro do que quando é o dinheiro de terceiros, dinheiro de empresas, de outras pessoas, tá? Então, comece estudando, comece pequeno e vá praticando muito. Não tenha medo de errar, porque muito provavelmente você vai errar, mas os erros fazem parte da jornada, fazem parte do caminho. É literalmente errando que se aprende, tá, jovem? Só não pode errar grande. Mas fica tranquilo que no começo você não vai nem ter tanta condição de errar grande, porque as próprias plataformas não deixam você investir milhares de reais assim numa conta nova de uma só vez. Você tem que ter um tempo com a mesma conta,
gastando um certo nível de dinheiro para poder, enfim, começar a gastar uma grana preta. O máximo que eu já cheguei a investir em tráfego pago era cerca de, acho que eram uns 40 mil reais por mês, isso dividido em Facebook, em Google, em TikTok Ads, e fora, né, as mídias offline, rádio, panfleto e assim por diante. Jovem, 40 mil, no caso a empresa era uma imobiliária, né, 40 mil quando efetuava uma venda ali. Quanto que custa o imóvel? 300, 400 mil, 1 milhão, igual tinha imóvel que a gente vendia lá, 40 mil por mês, se você for analisar bem, para aquele mercado nem era tanta coisa assim, as coisas meio que se pagavam muito rapidamente, tá, jovem? Mas ainda assim, foi uma puta de uma experiência que eu tive, gerenciar 40, 50 mil reais por mês em anúncios online, em tráfego pago, uma coisa de louco. Literalmente, eu não imaginava alcançar esse patamar tão rápido como eu alcancei lá. E isso me ensinou muito para quem começou testando com o próprio dinheiro ali, aos trancos e barrancos, chegar a gerenciar 50 mil de orçamento por mês era muita coisa, né, jovem? Então acho que eu tenho uma boa experiência para compartilhar aí com você, tá, jovem? Nunca deu problema, nunca fiz nenhuma cagada muito grande, mas a gente sempre está sujeito a riscos, tá bom, jovem? Só lembra de tratar com muita responsabilidade esse trabalho, essa habilidade, porque isso é um negócio sério, como eu falei, você está mexendo com dinheiro, é uma baita de uma responsabilidade, mas também você consegue ajudar muita gente. Lá onde eu trabalhava, eu era o principal responsável por trazer clientes para dentro da empresa. Então, ao mesmo tempo que é muito massa, é uma baita responsabilidade. Então, jovem, aprender tráfego pago sem cursos é possível sim, mas aí exigir de você muita dedicação, muito esforço e muita paciência. Nada acontece da noite para o dia. E assim ficou o nosso mapa mental, jovem. Fala comigo, jovem. E aí? Tráfego pago tá na sua lista de habilidades a se desenvolver? Deixa pra mim aqui nos comentários. Jovem, você gostou desse vídeo? Você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal? Mais vídeos sobre tráfego pago, anúncios online? Se você quiser, deixa um like aqui nesse vídeo, que é só assim que eu sei que você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse aqui no canal. Lembrando que você só vai receber os vídeos novos se você for um inscrito aqui no canal. Então se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações, porque assim você não perde nenhum dos vídeos novos, nenhuma das novidades que eu posto aqui no canal. Combinado, jovem? E agora eu vou deixar separado especialmente para você um vídeo onde eu te ensino a como trabalhar com as redes sociais, como começar no marketing digital em 2025, falando de uma maneira bem descomplicada, de jovem para jovem. Aquele vídeo está muito bom, vai te ajudar a entender mais sobre o marketing digital, sobre esse mercado agora em 2025. Então, eu super recomendo que você assista esse vídeo. O vídeo está passando aí na sua tela, é só você clicar nele e ir correndo assistir. Eu agradeço demais a sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!